Muito bem, irmãos, estamos aqui de volta, agora com aula de Jeremias para o SEAB. Bom poder novamente falar com os irmãos, poder novamente ministrar uma aula. Nossa aula vai se dividir em duas partes, se assim o Senhor permitir. Por conta da pandemia, nós já estamos com o nosso cronograma defasado aí pelo menos em 3 meses, quase 4 meses. Nós tínhamos a proposta de 2 aulas, vamos tentar manter essa proposta de 2 aulas, então este é o primeiro vídeo, a primeira aula sobre o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, e então na semana que vem nós estaremos então finalizando com a segunda aula. Lembrando aos irmãos que as nossas aulas, por enquanto, são todas as terças-feiras, às 19h30, às 20 horas, aliás, melhor dizendo, no grupo do WhatsApp, nosso grupo de sala de aula no WhatsApp. Então, se você tiver disponibilidade nesse dia, nesse horário, participe, faça perguntas, mas não antes sem assistir a aula, não antes sem assistir este vídeo dos slides, para que você então tire suas dúvidas e possa já chegar na aula com as suas perguntas, já com seus questionamentos a respeito de tudo aquilo que nós vamos estar falando nesta aula, neste módulo Profetas, a respeito dos profetas. Quero, antes de iniciar a aula, fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe e nos edifique segundo a sua palavra. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e agora especificamente, Senhor, a profecia de Jeremias, esse profeta que o Senhor escolheu e mandou ele ir e clamar. E nós temos o propósito, não, Senhor, de dissecar todo o livro, porque não nos seria possível isso só em 2 aulas, mas pelo menos dar uma visão panorâmica daquilo que o profeta profetizou no seu período profético. Assim eu peço ao Senhor que nos abençoe, abra os nossos corações, prepara-os, Senhor, para receber a tua boa palavra. A oração que eu faço, Senhor, e abençoa os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Fazendo uma breve revisão, meus irmãos, de tudo que nós vimos até agora no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a história de Deus. É a história da revelação e do conhecimento de Deus. Ele se apresenta através de seus atributos, em ações, em execuções que ele realiza em benefício do seu povo, em benefício da sua palavra, em benefício das suas promessas, ou seja, cumprindo a sua aliança, cumprindo as suas promessas sobre a vida do seu povo. Portanto, o Antigo Testamento é a história de Deus porque nos apresenta o conhecimento de que Deus tem para as nossas vidas e para o seu povo. A criação é a introdução a esta história. Muitos autores consideram aí o livro, pelo menos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, como uma introdução à história do povo de Deus, uma introdução à belíssima história que Deus separou, que Deus preparou para cada um de nós, povo da sua escolha. A criação desemboca na história, portanto, a criação aponta para uma história, aponta para um processo histórico onde Deus vai agir, onde Deus vai falar, onde Deus vai executar os seus propósitos, vai executar as suas promessas, vai ser fiel à sua aliança, vai escolher um povo. Então a criação ela vai desembocar na história, e a história, como nós vimos, meus irmãos, ela vai desaguar nas profecias. Então nós vivemos aqui esse período profético dentro ainda do período daquilo que chamamos de livros históricos, que é onde ali não se inicia, porque vamos ver aqui que as profecias tiveram início antes, mas de uma outra forma, mas agora é um novo modelo de profecia. Então o plano de Deus ele foi inaugurado no princípio, colocado em prática no decorrer da história e continuará até que tudo se cumpra. O Antigo Testamento nos diz quem e como Deus é, ao ouvir o que ele fez e pretende fazer com o seu povo.
A promessa de Deus será cumprida através da aliança com o seu povo. Deus busca a fidelidade do seu povo, nos ensina, através da sua fidelidade, nos ensina a ser fiéis, sermos fiéis a Ele também. Mas o povo, no decorrer da história, pecou e escolheu servir outros deuses. Esse foi o principal pecado de Israel. E é exatamente esse contexto desse pecado que nos é transmitido nos livros históricos e também aqui nos livros proféticos. A principal coisa que o povo fez contra Deus foi virar as costas para Deus, foi abandonar a presença de Deus. Deus, então, através de representantes, os profetas, buscou a restauração do povo, buscou conduzir o povo ao arrependimento dos seus pecados. O que nós vimos que não veio a acontecer. Eu sei que a professora Solange já fez uma introdução ao período profético, uma introdução aos profetas, ela deu essa aula, mas eu quero aqui eu gosto sempre na aula de Jeremias de trazer à memória dos irmãos essas questões referentes aos profetas, só para reavivar no coração de cada um de vocês esse ministério profético. Né? Primeiro, quem era o profeta? O profeta é aquele que fala em lugar de uma outra pessoa. Especificamente, no caso dos profetas bíblicos, eles são os proclamadores dos oráculos de Deus, ou seja, eles falam no lugar de Deus. Deus transmite a eles uma voz, Deus transmite a eles uma palavra e eles têm que reverberar esta palavra na nação. E aí, em hebraico, roé ou shozé, que significa vidente, ou seja, Deus apresenta uma visão. Sapá ou safá, como alguns dizem, ele é um sentinela, ele é alguém que está de prontidão, vendo, enxergando, recebendo de Deus uma visão para então transmitir ao povo. Raá, que são pastores, né, promovem a palavra de Deus em meio da nação, ou Nabi, aquele que fala, o porta-voz, ele é o profeta. Então esse é o profeta. É aquele que fala os oráculos de Deus, fala no lugar de Deus, segundo uma visão, estando sempre de prontidão a serviço de Deus, como um pastor, alguém que tem uma palavra pastoral para a nação, então um porta-voz de Deus para o seu povo. O início do ministério dos profetas se deu lá em Moisés. Iniciou um ofício profético em Israel. Isso está lá registrado em Números, capítulo 25, capítulo 11, versículo 25. Deixa eu abrir aqui para fazer a leitura rapidamente. Números 25. Números 11, cismei com 25. Números 11, versículo 25 e 26. O Números 11 diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, nesse período mosaico, né, período aí do êxodo, da saída do povo para a terra prometida, havia ali entre estes homens profetas que Deus, através do seu espírito, tirou uma porção do seu espírito de Moisés e colocou na vida desses homens, e eles então profetizaram. Mas, meus irmãos, a figura do profeta estava presente desde a época patriarcal, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Vai dizer assim: Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Então, uma palavra do Senhor aqui num determinado contexto daquele período, quando Abraão e Sara foram peregrinar em Gerá, e aí o Senhor trouxe uma palavra profética para o rei, ou para o senhor daquelas terras, que havia tomado a Sara como sua mulher, como sua irmã, né? Na verdade, o rei de Gerá, que era Abimeleque. Continuando então, entendendo a origem do ministério profético, essa origem está lá em Deuteronômio,
Vamos avançar aí um pouquinho. Deuteronômio capítulo 18. Estou fazendo aqui um apanhado histórico para os irmãos entenderem de onde vem esse período, essa designação de profeta. Né? Então, o capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos irmãos, de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então aqui Deus está dizendo que no futuro ele iria suscitar do meio do povo homens que viriam a ser profetas e viriam então a falar através da sua boca. Quem poderia ser o profeta? Qualquer pessoa, meus irmãos, desde que tivesse uma chamada divina específica. Então qualquer pessoa poderia ser levantada como profeta. Por exemplo, o próprio Jeremias, jovem, ainda muito jovem, já havia sido levantado por Deus como um profeta. Os objetivos, então, dos profetas: restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, restaurar a religião de um só Deus, né, que nós chamamos de monoteísmo, da nação de Deus, combater, portanto, a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica. Formas de transmissão da mensagem dos profetas ao povo era feita através de uma declaração oral e direta, levada diretamente ao povo através de uma mensagem. Figuras e símbolos proféticos eram usadas aí, ilustrações chamadas de pictóricas, né, ou pitorescas. Um exemplo que está aí, depois você dá uma olhada lá em primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 29 a 32, a profecia de Aías. Você dá uma olhada lá, que é uma ilustração pictórica, ou seja, uma profecia pitoresca. Ok? Casos reais que servem de representação para comunicar a mensagem. Então os profetas também pegavam um caso real e comunicavam a mensagem à nação. Exemplos de situações entre Deus e o povo: o casamento de Oséias, por exemplo, era uma situação real que aconteceu com o profeta. Ele se casou com uma mulher da noite, com uma prostituta, e Deus então mandou que ele profetizasse e falasse ao povo, e fizesse ali uma analogia entre a prostituição do povo e a prostituição da sua própria esposa. Terrível, né? Terrível. As características dos profetas: o profeta ele vê o que Deus está fazendo e dizendo antes de expressar e anunciar. Ele declara a vontade e o alvo de Deus. Ele prediz criativamente dentro da situação presente, mudando e moldando-a e liberando a vontade de Deus para realmente acontecer. Vejam que todos aí são textos da própria profecia de Jeremias. Então aqui as características dos profetas apresentadas já no contexto de Jeremias. Ele comunica, leva à frente algo que foi iniciado há muito tempo e desenvolve algo já existente, tipo agora é. Dá uma olhadinha então, ele vê Jeremias 1, versículo 11 a 19.
Diz assim: a visão da vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. A visão da panela ao fogo. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela no fogo, ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que eu convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores estas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. Vamos parar por aqui. Então, são dois exemplos aqui de visão que Jeremias teve e comunicou essa visão ao povo. Declaração em Jeremias 2:2 diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Portanto, é uma declaração, fazendo a vontade de Deus. Vai e clama. Predição, Jeremias capítulo 4, versículo 5 ao 31. Depois você faz a leitura, uma leitura bem longa, mas aqui Jeremias está prevendo um mal que vem do norte, está prevendo aí uma nação que surgirá e virá então conduzir o juízo de Deus sobre a nação. Né? E uma comunicação lá em Jeremias capítulo 6, versículos 22 a 26, ele então faz uma comunicação ao povo também da chegada, da vinda de uma nação no reino do norte. O tríplice propósito de um profeta é edificar, exortar e consolar. Edificar é transmitir uma mensagem de Deus que venha transformar o coração do povo. Exortar é chamar a atenção do povo para um pecado, para um caminho errado que eles estão seguindo. E consolação é quando o povo não ouve o profeta, o povo então sofre o juízo de Deus, e o profeta então vem e traz um consolo, um conforto sobre a nação, de que Deus está cuidando deles mesmo em juízo. Né? Aqui está a divisão dos livros proféticos, vocês já viram isso também. Aqui está a contemporaneidade de cada um dos profetas também, tá bom? Vocês vão ter essa tabela aí para melhor estar vendo o tempo, né, de profecia de cada um dos profetas, com quais profetas eles estiveram aqui. É importante fazer aqui o registro, meus irmãos, que Elias e Eliseu eles não possuem um livro, mas eles estão dentro de um livro histórico e ali tomam grande parte desse livro histórico contando as suas histórias. Então eles são considerados, sim, profetas, são profetas daquele período também. Bom, prosseguindo, havia um ciclo de relacionamento no período profético. Qual era o ciclo? O povo, ele dependia de Deus, então ele ouvia da parte do Senhor uma palavra pura, uma palavra que vinha mediante a um profeta. Esse profeta transmitia esta palavra ao povo. O povo, então, ele ouve esta palavra, mas o coração está duro, ele não entende, não se arrepende, e ainda vai culpar Deus em muitos momentos históricos pelo que está acontecendo com eles. Esta palavra passa pelo sacerdote, porque o sacerdote ele tem uma responsabilidade. Os profetas profetizavam a nação, mas essa palavra deveria vir ao coração do sacerdote como uma palavra do Senhor, e ele então, juntamente com o profeta, deveria ter essa responsabilidade de conduzir o povo a esta verdade, a este relacionamento. Mas o próprio sacerdote não tinha um relacionamento com Deus. Então isso veio desembocar no juízo, veio desembocar então numa condenação do Senhor, e aí há todo um ciclo de relacionamento profético, sempre em relação a Deus e ao povo. Tá bom? Entrando agora propriamente numa introdução ao livro do profeta Jeremias. Seu nome e autoria. Seu nome possui um significado, né? Jeremias, esse nome aí em hebraico bem complicado, né? Yirmiyahu,
Yermiyahu. Yermiyahu. Esse que significa aquele que Jeová designa, ou Jeová é exaltado. Então Jeremias foi um homem que Deus escolheu e designou para proclamar os seus oráculos. Ele pertencia à linhagem sacerdotal e residia em Anatote, como está lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, sobre a família de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, seu pai Ilquias era um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Foi chamado para o ministério ainda criança. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 6, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Foi então chamado para o ministério ainda criança, lá em 627 a.C. Sua carreira profética teve início no 13º ano de Josias, cerca de 627 a 626 a.C., e continuou até o final do exílio de Judá em 586 a.C. Os capítulos 39 a 44 indicam que Jeremias continuou seu ministério mesmo depois da queda de Jerusalém e foi forçado a acompanhar um grupo de exilados para o Egito. É um dos poucos livros do Antigo Testamento que apresenta informações sobre composição. Dá um pulinho lá em Jeremias capítulo 36, versículo 1 ao 3, que vai dizer assim: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Então, é um dos poucos livros que apresenta informações sobre a sua própria composição. Dentro de um contexto histórico, vamos aqui passar rapidamente por esse contexto histórico, porque a história nós já estudamos. Para entender todos esses acontecimentos, precisamos voltar na história, porque o povo de Deus sofreria cativeiro. E aí nós vamos ver várias passagens em Deuteronômio 28, vai nos apresentar por que o povo viria a passar por tantas tribulações, viria então a sofrer o cativeiro. Lá em Deuteronômio capítulo 28, já havia uma palavra do Senhor nesse sentido. Vamos ver só alguns versículos. Primeiro versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí virão uma série de maldições que vão até o final próximo ao final do capítulo. Então o Senhor já havia apresentado em Deuteronômio capítulo 28 que uma vez que o povo obedecesse a Deus, seria extremamente abençoado. Mas uma vez que não ouvisse a voz do Senhor, seriam amaldiçoados. Então o cativeiro veio como um julgamento, um sofrimento sobre o povo, porque o povo foi desobediente. As nações que eram dominantes naquela época era a Síria, que levou o reino do norte, ou Israel, ao cativeiro, o Egito e a Babilônia, que estavam num processo de ascensão. Eram duas nações que estavam crescendo bastante. Jeremias então profetizou durante o governo de alguns reis de Judá. Ele profetizou sobre o reino de Josias, que foi um rei piedoso e temente a Deus, e durante o seu reinado que a lei foi encontrada e o culto do templo foi restaurado. Ele profetizou sobre Jeoacás, também conhecido como Eliaquim, foi o rei seguinte, mas o seu reinado durou apenas 3 meses. Por esta razão, Jeremias não menciona. Fez o que era mal perante o Senhor, foi preso por Faraó Neco e levado para o Egito, onde morreu.
Jeoaquim foi um rei ímpio que fez tudo para perseguir Jeremias. Foi ele quem queimou o pergaminho que continha as profecias de Jeremias, conforme está descrito em Jeremias 36. Foi vassalo, ou quase um escravo de Nabucodonosor, por 3 anos até se rebelar. Joaquim reinou a seguir, mas somente durante 3 meses antes de ser levado cativo para a Babilônia. Fez o que era mal perante o Senhor. Zedequias, o último rei foi Zedequias, ou Matanias, que governou durante o período da ruína da nação e da captura de Jerusalém por ter se rebelado contra Nabucodonosor, que o fez reinar sobre Judá. Então, ali foi a lista dos reis pelos quais passou Jeremias e a sua profecia, que é um período da profecia de Jeremias, que vai de 627 a.C. a 587 a.C., e aqui é um período histórico da sua profecia neste quadro. Ok? Contexto histórico, então, quando Jeremias começou seu ministério profético, a Assíria estava na liderança do mundo. O Egito e a Babilônia estavam rapidamente ganhando importância. Em 607 a.C., os babilônios conquistaram Nínive, que era a capital da Assíria, e destruíram o poder da Assíria. A Babilônia, então, voltou-se para conquistar Judá, e os políticos de Judá aconselharam o rei a pedir ajuda ao Egito. Ele sabia que a única esperança para Judá estava no Senhor, mas seus pecados eram tantos que a nação perdera a bênção de Deus. Babilônia finalmente conquistou Judá e a cidade de Jerusalém. Jeremias teve a morte da cidade santa como um pano de fundo ao descrever o livro de Lamentações. Então este era o contexto, era o cenário histórico daquele período. Nós temos aqui os principais monarcas babilônicos, desde lá de Gênesis, tá, até esse período histórico que nós nos encontramos aqui na profecia de Jeremias. Então nós tivemos Nimrod, Nabopolassar, Hammurabi ou Anfel. Hammurabi foi o que criou, né, o primeiro código de leis, que é o código de Hammurabi. Nabucodonosor II, já lá em 2 Reis, Merodach, Baladan, Sargão II, Tiglat-Pileser III, Salmaneser, Senaqueribe, Esar-Adon, Assurbanipal, e todos esses reis aí que foram reis, voltando aqui, reis babilônios que foram até Merodach e Baladan, e depois os reis assírios, monarcas assírios, que foi Sargão, Tiglat-Pileser, Salmaneser, Senaqueribe, Esar-Adon e Assurbanipal. Né? Eu passei direto aqui pelos monarcas assírios, então você viu a relação dos monarcas babilônios desde lá de Gênesis, e depois então a pequena relação aqui dos monarcas assírios, já aqui no contexto dos livros de reis, de crônicas, enfim, dos livros históricos que nos foram já estudados e apresentados a nós. Aqui é um panorama, um mapa de como se encontrava o Império Assírio naquele período, ali o Egito. Esse aqui era a configuração da Assíria naquele período. Observe que você está vendo aqui no cantinho à sua direita a Babilônia, que ainda estava surgindo como uma grande nação. Depois nós vemos um outro quadro, onde já vemos o território dividido, uma parte para o Egito, outra parte para a Assíria, e já aqui já há uma parte também do mundo babilônico aí em roxo, né? Em amarelo o Egito, cor de abóbora o Império Eteu, e em roxo aí o Império Babilônico. Tá bom? Então esse era o contexto histórico, era como se encontrava o contexto histórico daquela época, mais um mapa onde agora você tem já o Império Babilônico tomando, né, forma em toda aquela região, né? Aqui a Babilônia tomou Nínive, né, que era a capital da Síria, derrotaram os egípcios em Carquemis, que também era uma grande região, uma grande cidade do Egito, e aí Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém e deportou a maior parte do povo. Foi assim então que terminou o reino de Judá, lá no segundo livro de Reis, capítulos 23 a 25. Então é esse contexto que nós estamos estudando aqui em Jeremias, esse contexto histórico da destruição anterior do Reino do Norte e agora a destruição do Reino de Judá. Qual foi a mensagem de Jeremias? Ele veio para anunciar a morte da sua nação, terrível, né?
Seus sermões denunciavam o povo, os sacerdotes e os príncipes por causa dos seus pecados, especialmente os da idolatria, ou seja, o povo abandonou a Deus. No capítulo 25, ele anuncia que a nação será levada cativa por um período de 70 anos, mas depois voltará para ser reconstruída. Olha o consolo, né? Ele anuncia o juízo, ele anuncia a destruição, mas ele anuncia também concomitantemente ao anúncio do juízo, ele anuncia o consolo. Então Deus traria o consolo para a nação, dizendo que a nação seria reconstruída no futuro. No capítulo 31, ele profetiza sobre a nova aliança entre Jeová e seu povo, não mais uma aliança de leis e obras escritas em pedras, mas agora uma aliança de amor e fé escrita nos corações das pessoas. E nos últimos capítulos, Jeremias fala a respeito das nações gentílicas ao redor de Judá e dos projetos de Deus para elas. Então esse aqui é um resumo da mensagem de Jeremias para o povo. Prosseguindo então, ainda aqui na mensagem, né, tem uma palavra-chave em sua mensagem que é volta e arrepende-se. Arrepende-te é usada aí 11 vezes na sua profecia e também volta é usada nesses textos que estão aí entre parênteses. Pelo fato dele ter profetizado sobre o cativeiro da nação e de ter aconselhado os reis a se renderem à Babilônia, Jeremias foi considerado traidor e foi perseguido por seu próprio povo. Não houve profeta no Antigo Testamento que teve de enfrentar tanta oposição dos falsos profetas como foi o caso de Jeremias. Isso tudo registrado em todos esses textos aí que se encontram entre parênteses, tá bom? Jeremias utilizou diversas ilustrações dramáticas para transmitir suas mensagens. Usou fontes e cisternas, tudo, meus irmãos, de acordo com a visão que Deus dava a ele, né? Remédios, produto estragado como cinto, um vaso de barro e jogar o livro no rio Eufrates. São aí algumas representações, algumas ilustrações dramáticas que Jeremias veio a utilizar para ilustrar e transmitir a mensagem de Deus, os oráculos do Senhor para o povo. Nós temos aqui, vamos finalizar esta primeira parte da nossa aula, algumas situações que identificam Jeremias e Jesus, né, que corroboram aqui para semelhanças entre Jeremias e Jesus. Ambos foram rejeitados em suas próprias cidades, e aí estão os textos para confirmarem esta afirmativa. Jeremias ministrou sua profecia sob a sombra ameaçadora de Babilônia, e Jesus o fez sob a sombra também ameaçadora de Roma, que foi quem o julgou e levou para o madeiro para a sua morte. Ambos foram considerados como traidores pelo seu próprio povo. Jeremias sofreu oposição sistemática dos falsos profetas, enquanto Jesus sofreu uma oposição também dos escribas e fariseus, os falsos líderes da época em que ele viveu. Os dois choraram sobre a cidade de Jerusalém e fizeram predições sobre sua ruína. Terrível, né, meus irmãos? Terrível. Jeremias ajuntou alguns discípulos ao seu redor e Jesus também reuniu um pequeno grupo de seguidores. E ambos foram acusados falsamente e sofreram perseguição. Olha quantas semelhanças, né, entre os profetas, Jeremias e Jesus. Tanto Jesus como Jeremias deram ênfase a uma religião do coração, em contraposição a uma religião de ritos e cerimoniais. O texto de Jeremias 7,11 foi citado por Jesus quando purificou o templo e acusou os sacerdotes de o terem transformado em covil de salteadores. Jeremias 7,11 diz: será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 13. Ambos deram ênfase a uma nova aliança no coração. Em suas pregações, ambos utilizaram comparações e ilustrações marcantes e demonstraram ter um coração terno e compassivo, o que chocava com a impiedade de uma nação que deveria obedecer à palavra de Deus. Por fim, parece que ambos tiveram problemas em suas vidas e ministérios, porém Deus os honrou, fazendo como que suas obras prosperassem. Então, tanto a profecia de Jeremias quanto a apresentação de Jesus,
a respeito do reino de Deus, prosperaram. As duas obras prosperaram. Então, próxima aula, nós daremos início a um resumo do livro de Jeremias. Estaremos aqui vendo quase que capítulo por capítulo essa profecia do profeta Jeremias. Tá bom, meus irmãos? Anotem suas dúvidas, anotem aquilo que ficou obscuro, ou aquilo que você mais gostou, aquilo que chamou mais a sua atenção. Anote aí numa folhinha, anote aí num caderno. E terça-feira estaremos então na nossa aula, às 20 horas, para tirar dúvidas e para continuar, continuar a nossa aula a respeito de Jeremias. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, rica e abundantemente. Amém.